Questões sobre isso. Com relação à movimentação de cargas, uma desvantagem da empilhadeira frontal, o manejo de cargas, é a necessidade de operadores especializados. Não sei. Por quê? Não é qualquer pessoa. Então, mas o fato de ter que ter um operador especializado é vantagem ou desvantagem? Tá, então vamos lá. Vamos supor que hoje o operador da empilhadeira faltou, está com diarreia. E eu preciso transportar 10 pallets. Como é que eu faço? É com o Murilo, que é passando. Vai ter que pegar o Murilo. Se ele souber operar, né? Se ele não souber. Então vou repetir a pergunta. Ter um operador especializado é vantagem ou desvantagem? Desvantagem, questão correta. Por quê? Porque só ele manipula, mais ninguém. Isso é desvantagem, não é flexível. Pode argumentar. Pode argumentar? Pode, velho. Todo equipamento e maquinário não tem que ter uma pessoa especializada? E para isso é uma desvantagem. Então todo equipamento, qualquer tipo de funcionário vai ser uma desvantagem. Nesse aspecto. E nos outros? Nos outros compensa. Então, por exemplo, ter um operador especializado é desvantagem, porque se ele faltar, ninguém manipula. Porém, ele não faltando, eu transporto muito mais rápido. Você teria que ter dois especializados. Concordo, ter apenas um é erro, Não, né? mas funcionalidade que a pessoa hoje no século XXI tem que conseguir fazer outras funções. É igual operar um equipamento desse que você está operando. Sim. Se não tiver uma pessoa só, uma empresa que sabia operar ele, é uma desvantagem. É uma coisa assim. Sim. Então, a empresa teria que fazer o seguinte: ter um técnico de empilhadeira e teria que ter, por exemplo, sei lá, um gerente, alguém que fosse subgerente, alguma coisa assim, que no caso de uma falta, aí sim ia operar. Isso é igual fazer. Plano B. Uma das leis da movimentação tem método alternativo? Porque todo equipamento tem que ter uma pessoa especializada. Quando você começou a falar meio tímido, não pode falar, é que você ficou meio assim, pô, eu vou discordar do cara, né? Mas quem disse que eu não concordo com você? Eu concordo. Só que aí que está o macete de prova, tá? Olha só onde você foi para interpretar isso. No mesmo lugar que eu fui. E as leis da movimentação? E o método alternativo? Enfim. Também pensei tudo isso a primeira vez que eu li essa questão. Só que o que a gente tem que entender para provas de concurso é o seguinte: eu só posso limitar meu pensamento naquilo que o enunciado escreveu. Só. Não tenta pensar, mas e se? E quando? E como? Nosso pensamento está certo, só que ele está indo para a prática, não está indo para a teoria. Esse foi meu erro quando eu comecei a fazer provas para administrador. Eu saía da prova com a sensação de que eu gabaritei e eu nem classificado era. E eu errava as questões de administração, eu ficava louco. Minha vontade era de pegar a banca, se ela fosse uma pessoa, e enforcar. Mas a minha colocação não era o IC. A minha colocação é a seguinte: então todo o equipamento que se for aparecer na prova lá, qual a desvantagem de um MOOC? Tem que ter um operador especializado. É isso? Mas é a única desvantagem. Então todo equipamento seria uma desvantagem. Segue essa regra. Segue essa regra. A gente está saindo a teoria e botando a prática do dia a dia. A gente tem que esquecer a prática do dia a dia. Totalmente. E na teoria é isso. Então toda vez que colocar um equipamento, entendeu? Aí a desvantagem dele será essa. Então, de ter que ter alguém especializado. Só que aí, deixa eu ampliar o teu comentário. Ter alguém especializado, mega especialista, não gera maior velocidade? Maior economia? Sim. Não é melhor? Não é vantagem? Só que aí que tá. Olha o enunciado, que quase ninguém prestou atenção no detalhe do detalhe. Com relação à movimentação. Sem operador especializado não tem movimento. Falou com relação à economia? Não. Com relação ao tempo? Não. Agora matou? Essa questão da especialização, que muitas vezes a gente vê essas reportagens nos hospitais de máquina e tecnologia, estão lá paradas, exatamente que não tem essa mão no especializado. O equipamento de raio-x lá do hospital de base que está há 10 anos apodrecendo. Será que não é porque não tem alguém especializado naquela tecnologia? Não sei. Estou viajando, né? Mas
Diga. Às vezes eu não entendo também porque a gente está achando que é obrigatório ter empilhadeira lá. Aí ele tá apresentando um equipamento que pode ter lá, porque podia ter só a gente, podia ser o Circo Solar, 500 japonesinhos. E aí eles só precisavam subir isso. Na verdade, o vai construir. Olha como é que você começou o seu comentário. Podia, se, podia, e se. Esquece se. Esquece, na hora da prova é esse tempo. Se é esse ali. Só. Poderia estar errado, se colocasse também, sendo assim, é inviável tal, um equipamento, tal, esse equipamento. Se fosse a lei. Se. Já daria, né? Se. Isso é igual o padeiro, né? Galera, de novo, esse é o segundo sintoma daquela doença que eu já expliquei em sala de aula, que é o SPC. Síndrome de psicopata de concurso, segundo sintoma, se para tudo. Se você colocar se, você cifra. Você cifra. Não, cara. Olha onde mata a questão de vez. Com relação à movimentação, ter um especializado é desvantagem. Com relação à movimentação porque se ele faltar, não movimenta. Ponto, acabou. É só isso. Sem si. Sem ir além. Mas eu também errava esse tipo de questão. Errava feio. Mas depois que eu entendi banca, ela quer teoria, ela não quer prática, ela não quer... Uma prova de concurso, gente, não tem como selecionar os melhores profissionais do mercado por uma prova. Você seleciona os melhores profissionais do mercado pela entrevista, pela experiência que a pessoa tem, e por aí vai. Só que concurso público não tem entrevista, por enquanto. Alguns concursos já tem, que além do concurso tem o exame de títulos e tem entrevista interna. Eu não acho que vai demorar muito tempo para um concurso ter prova, entrevista, as mesmas exigências da iniciativa privada. E se você parar para pensar como cidadão e não como interessado em um concurso público ou uma promoção interna, pensando como cidadão, melhor. Você vai ter servidores mais bem preparados. Mas será que o Estado vai valorizar esses servidores bem? Aí é o sim. Né? Aí é o sim. Outra, para a gente ir para o intervalo. Uma das leis referentes à movimentação eficaz é a lei da mínima manipulação. A gente acabou de ver isso, correto? Essa lei justifica o uso do transporte mecânico, que gera menor custo de carga e descarga do que o manual. Transporte mecânico é equipamento. Transporte manual é o ser humano. Qual que é mais barato? O mecânico sempre é mais barato do que o manual, galera. Para pensar, eu só pago um salário mínimo por orelha seca. Mas depois da segunda caixa, cai a espinhela. Depois da terceira caixa, ai meu Deus, da quarta caixa, estou de atestado. A empilhadeira reclama? A empilhadeira reclama? Não. A empilhadeira para? Não. Mas a empilhadeira é 50 mil reais, sim. Quantos funcionários eu precisaria ao mesmo tempo para fazer o que a empilhadeira faz? E todos eles com a espinhela caída. Então sempre o mecânico é mais barato que o manual. Então nesse caso, questão correta. Beleza? Um exemplo do saco de cimento. Vai levar 50 de uma vez, teria que ser 50 pessoas. Não é? Só para fechar aqui esse slide. Com relação à movimentação de materiais, uma vantagem dos carrinhos no manejo de cargas é o alto custo de manutenção. Pô, aonde que alto custo vai ser vantagem de alguma coisa? Nem aqui, nem em nenhum lugar, nem na prática, nem na teoria, em qualquer canto. Né? Questão errada. Beleza?
Então, assim, na armazenagem por frequência, o que eu menos uso lá no fundo, só que tem um risco. Se esse item eu uso pouco, talvez eu esqueça dele, e ele é perecível, aí perde a validade e eu não vi. Então não seria melhor inverter, deixar os que eu menos uso perto da saída, eu perco tempo, né? Porque os que eu mais uso estão lá no fundo, aqueles que eu mais uso estão no fundo. Então percebe, não tem melhor ou pior também, depende da realidade da organização. Ou eu tenho armazenagem especial. A armazenagem especial é para material crítico. Então, por exemplo, tem um item que precisa ficar na geladeira, armazenagem especial. Tem um item que precisa ficar mais arejado, armazenagem especial. E assim vai. Em órgãos públicos, qual é o critério que eu tenho que adotar? Todos. Tenho que armazenar por agrupamento, quando possível, dentro do agrupamento por tamanho, dentro do tamanho por frequência. Mas nem sempre você consegue equalizar esses três critérios ao mesmo tempo. Então você vai fazendo de acordo com a necessidade, de acordo com a realidade do material. Beleza? Isso é armazenagem. Como é que a armazenagem cai em prova? Vamos lá. No sistema de estocagem livre, apenas materiais de estocagem especiais são armazenados em local fixo. O que é estocagem livre? A gente acabou de ver. Vamos lá, voltando. O que é estocagem livre? Eu guardo cada coisa em cada departamento. Aí está perguntando, na estocagem livre, onde eu guardo cada coisa em cada departamento, apenas o que é de estocagem especial teria local fixo. Não? Tá, então se o item é para permanecer refrigerado, eu vou ter uma geladeira em cada sala? Não. Você vai ter uma câmera frigorífica num lugar só. Então tá certo, a questão é correta. Eu posso estocar livremente, mas aquilo que for de cuidado especial tem que ter um local fixo para aquilo. Beleza? Outro. A armazenagem por acomodabilidade consiste em armazenar os materiais em função do seu tamanho. Olha a palavra, acomodabilidade, acomodar. Isso não é função do tamanho, do formato? Certo ou errado? Questão correta. A armazenagem por frequência consiste em armazenar próximos os tipos semelhantes de materiais, famílias ou grupos. Opa, cuidado. Se é por frequência, é o que eu mais uso, o que eu menos uso. Não é por família. Família é material de escritório, material de limpeza, que eu já tinha dito. Então, nesse caso, a questão está o quê? Está misturando critérios. Questão errada. Está aqui tranquilo? Continuando outras questões sobre armazenamento. Agora lascou. Quer ver? Essa aqui ainda é fácil. As caixas prateleiras, racks e empilhamento constituem as maneiras mais comuns de estocagem de materiais? Como a gente viu na tela anterior, são as mais comuns. Questão correta. Olha a questão que caiu para técnico administrativo da Anatel. Que questão ridícula, porque não mede o conhecimento de ninguém. Só para sacanear candidato. A utilização de racks, imagina que você não viu a foto do rack, tá? Que você nem estudou. A utilização de racks é a forma de estocagem mais adequada para resma de papel A4? Não. Vocês sabem que não é, porque vocês já viram a foto. Mas se você não tivesse visto a foto, olha o que você... Mas aí, o rack lá de casa. O rack de casa não é uma prateleira móvel? Não dá para empilhar resma de papel em cima dela? Dá. Talvez eu colocaria correto. Mas rack é para tubulação. Então, nesse caso, a questão é errada. Oi? Normalmente tem uma pilha de papel em cima, lembrei de uma coisa aqui que eu não coloquei no material. Eu acabei de falar para vocês que rack é para tubulações. Tem um termo em administração de materiais que já caiu uma vez numa prova, eu esqueci de explicar isso para a galera da manhã, que é o seguinte. Ensina não, professor. Deixa quieto lá. Lá eu já terminei, material. Então, olha só, existe algo chamado estoque de tubulação. Se isso cair em prova, estoque de tubulação, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Um monte de tubos armazenados, um rack, não é isso? Não tem nada a ver. Estoque de tubulação é o nome que se dá para material que está em trânsito. Então, por exemplo, tem uma carreta do caminhão vindo do fornecedor da matéria-prima para a gente, sendo que a gente comprou, sei lá, algodão. Um estoque de algodão dentro do caminhão. E o caminhão está em movimento. Como o caminhão está em movimento, a gente diz que esse estoque de algodão é um estoque de tubulação. Não é tubulação no sentido de tubo.
Eu vou explicar a lógica disso, mas a própria explicação não tem lógica. Quer ver? É sério. Por que se chama estoque de tubulação é o que está em movimento? Imagina, por exemplo, a água que chega na sua casa. A torneira está fechada. Mas a água, assim que você abre a torneira, a água não sai? Eu posso dizer que dentro da tubulação, mesmo com a torneira fechada, a água está em movimento? Sim, Claro que está em movimento. Existe uma pressão empurrando a água. A torneira fechada que não permite. As moléculas de água estão em movimento. A água pode até estar aparentemente parada porque ela está fechada, mas há uma pressão ali. Se tem pressão, tem movimento das moléculas. Não é isso que o registro fala, não, viu? Oi? Não é isso que o registro fala. Não, o registro não vai acusar. Agora lá não está rodando. Não está rodando porque não está saindo. Você abriu, começa a rodar o registro. Mas enquanto você não abre, essa água está sendo pressionada. As moléculas estão em movimento. Então, por que se chama estoque de tubulação um material que está em movimento? Por causa desse princípio molecular. Tem nada a ver com a matéria, tem? Não. A palavra não tem nada a ver com a realidade, tem? Não. Aí deixa eu explicar por quê, embora eu já tenha explicado isso em outras situações. Todas essas nomenclaturas vêm de livros em inglês, vêm de livros americanos ou japoneses. Nesse caso, americanos. O vocabulário inglês é muito menor que o português. Se você pegar um dicionário da língua inglesa, é 1/3 do número de página. O vocabulário do americano é muito limitado. A gente tem palavra para tudo quanto é coisa. Eles, a mesma palavra, tem 3, 4, 5 significados diferentes. Quando esses livros vêm para cá, o que os autores brasileiros fazem? Traduzem ao pé da letra. Então fica lá, tubulation stock, por exemplo. Para o americano, tubulation stock é nítido para ele que dentro de uma tubulação as moléculas estão em movimento, porque ele aprende isso lá na escola. Então, não deixa de ser algo em movimento. Só que se você traduz para a língua portuguesa ao pé da letra, perde o sentido, porque tubulação para a gente são tubos. Só que eles não chamam tubulação de tubos, eles têm uma outra palavra para tubos. Entende? Então, quer dizer, é por causa disso. Então, às vezes, alguns termos de administração não fazem sentido, se você interpretar literalmente. Deve ser de Teletubbies. Rapaz, essa piada... Essa não foi legal, não. Não, essa daqui eu vou deixar. Ele falou Teletubby, cara. Não tem nada a ver com Teletubby. Essa daqui eu vou deixar. Essa daqui eu vou deixar. Cara, essa daqui foi muito feia, velho. Então, assim, estoque de tubulação, se cair esse termo em prova, é estoque de material em trânsito. Beleza? Outra questão. Essa aqui é polêmica. No que se refere à armazenagem de recursos materiais, o uso de prateleiras é adequado à estocagem de dimensões variadas. Certo ou errado? Vamos lá. Se você lembrar da prateleira da sua casa, lá do seu quarto, o que você coloca lá? Você coloca um DVD, você coloca um abajur, você coloca um porta-retrato, um bichinho de pelúcia, sei lá. Você não tem itens de dimensões variadas? Então você colocaria o quê? Questão correta. Só que a gente está falando de estoque, de prateleira do seu quarto ou de área de estoque? Então quem vai responder não sou eu, é a foto. Dá uma olhada nessa foto aqui. Cada pedacinho desse é uma prateleira. Você tem em cada prateleira itens de tamanhos diferentes ou do mesmo tamanho? Não, tamanho. Analisa, ó. Mesmo tamanho. Aí aqui você vai falar, tamanho diferente. Um pallet está cheio, outro está na metade. É tudo separado. Claro, eu estou consumindo. Então se eu estou consumindo, o pallet vai diminuir. Mas quando ele foi colocado aqui, ele estava inteiro. Aqui embaixo, ó, mesmo tamanho. Mas sem altura, né? A mesma altura, ocupando o mesmo espaço. Dimensões padronizadas. Então a questão está o quê? Errada. Porque é uma questão visual. Se eu deixo na mesma prateleira itens ocupando o mesmo espaço, visualmente fica organizado, fica bonitinho. Mas não é para ficar bonitinho, é para ficar organizado. Claro que eu vou consumindo, obviamente vai perdendo esse padrão, mas é porque eu estou consumindo. Enquanto foi colocado ali, eram itens da mesma dimensão. Ocupavam o mesmo espaço. Igual de papel higiênico, sabão. Isso. Só que se você levar em consideração a prateleira do supermercado, a questão vai ficar errada. Mas a prateleira do supermercado é para estocar ou é para vender? Para vender. Ali o material está disposto para ficar fácil de você comprar o material. Vai lá dentro do supermercado na área de estoque. É tudo padronizado o tamanho. No armazém. Entendeu?
Então, se você lembrar da prateleira de casa ou a prateleira do supermercado, você erra a questão. Verdade. Então, não é para itens de dimensões variadas, é para itens de dimensões padronizadas. Questão errada. E esses itens seriam guardados em quê? Em caixa? Gaveta? Depende do tipo de material. Caixa, gaveta, saco, fardo, tambor. Depende do tipo de material. Falando nisso, então, vamos ver sobre embalagens. Sobre embalagem, é só essa tela. Só tem duas coisas que caem sobre embalagem. Tipos da embalagem e funções. Só isso. Então, qualquer embalagem tem 3 funções para a área de materiais: contenção, proteção e comunicação. O que é contenção como função? A embalagem tem que conter o material dentro dela. Proteção, proteger para não quebrar, se for o caso. E comunicação é avisar o que tem lá dentro. Se a gente não falasse de materiais, mas sim de marketing, a embalagem teria uma 4ª função, que é vender. Vocês já perceberam que qualquer produto para criança é tudo coloridinho, temas infantis, a criança nem sabe o que tem lá dentro, mas ele quer, né? Só que marketing não é uma função para a embalagem pensando em materiais, pensando em estoque. Por exemplo, um pacote de biscoito água e sal, ele faz a contenção muito bem. O pacote ele permite que os biscoitos fiquem alinhados paralelamente, ocupando menos espaço. Por outro lado, um pacote de biscoito água e sal protege? Caiu no chão, virou farinha. Mas por que isso? Aí é questão mercadológica. Se eu capricho na embalagem e deixo ela muito resistente, encarece o preço do produto. Talvez o cliente não compre. Aí é por uma questão mercadológica. Mas como que esse pacote de biscoito água e sal chegou inteiro no supermercado? Dentro de uma caixa, e essa caixa era protegida, com certeza. E uma caixa maior e provavelmente com um papelão mais resistente, né? E comunicação, a embalagem tem que avisar o que tem lá dentro para a gente não ter que abrir embalagem por embalagem quando está procurando alguma coisa. Tipos de embalagem mais comuns: caixa de papelão, que é mais usado mundialmente, gera economia, é reciclável, enfim. Se eu preciso de uma caixa mais resistente para empilhar, eu tenho que fazer com papelão mais grosso, ou pelo menos as quinas reforçadas, só que encarece. O que algumas empresas fazem? Ao invés de reforçar o papelão, compram quininhas de plástico, que são coladas só nos cantos da caixa, para deixá-la mais resistente para um empilhamento maior. Posso usar também tambores, como essa foto aqui do meio. Os tambores mais conhecidos são esses cilíndricos, mas esse quadrado aqui também é considerado um tambor. Esses cilíndricos, padronizados de 200 litros, mas tem tambores menores também. Inicialmente, os tambores eram de ferro. Como eles carregam preferencialmente líquido, o que o líquido faz com o ferro ao passar do tempo? Corrói. Mesmo que impermeabilizando, oxida, enfim. Até por uma questão de proteção ao meio ambiente, começaram a existir os de plásticos, que são mais facilmente recicláveis. Só que tem uma vantagem e uma desvantagem. O de plástico eu reciclo mais fácil. O de ferro suporta um empilhamento maior, porque o de plástico não aguenta tanto peso quanto o de ferro. Então, depende da estratégia. Esse branco aqui, ele é de 400 litros, ele é bem grandão, dessa altura mais ou menos. Percebe que tem uma tampa aqui em cima e uma torneira aqui embaixo. Por que tem esse aramato de alumínio? Porque esse plástico é mais fininho, não suporta empilhamento se não tiver plástico. Isso daqui é um tambor que a indústria usa para quando ele vai comprar matéria-prima líquida, ficar fazendo leve trás, tipo um refil. Então, quer dizer, o preço da embalagem não vai embutido no preço da matéria-prima, porque o refil volta para o fabricante, ele reabastece e volta para a empresa que comprou. Então, tipo refil de saboneteiro, tá? Que você vai reabastecendo quando acaba. Daqui da mesma forma. E, por último, os fardos, como exemplo dessa foto. O que é um fardo? Quando eu vou, por exemplo, armazenar algodão, juta, sisal, geralmente fibra, são itens que têm baixa densidade, ocupam muito espaço para pouco peso. Então o que você faz? Você compacta aquilo, aperta, deixa mais denso, só que você precisa amarrar para aquilo não se soltar novamente. Então, por exemplo, se eu der para vocês 10 kg de algodão, você não consegue carregar pelo tamanho, mas é muito leve. Quando você compacta, pô, fica pequeno, é um fardo. Essa compactação é feita como? Você aperta, aí você pega um saco de pano e abre o saco de pano, pega só o tecido do saco de pano e enrola esse tecido. E aí vem com uma corda, com uma fita, pronto, é um fardo. Uma embalagem muito comum, mas não no tipo de organização pública para qual cai esse tipo de questão, né? Essas são as embalagens mais comuns. Isso cai em prova? Cai. Olha só uma questão sacana.
No que se refere à proteção do produto, um tipo de embalagem indicada para fibras vegetais, como algodão, juta ou sisal, é o saco de pano. Certo ou errado? Errado. Você acabou de falar aí que é para poder amarrar. Questão errada. Calma. Para transportar o algodão junto ao sisal é o fardo, não é o saco de pano. Coelho, tu acabou de falar que eu pego um saco de pano, abro para fazer o fardo. Pois é. O saco de pano aberto deixou de ser saco. É só pano. Concorda? O que é um saco de pano ou de plástico? Dois lados idênticos, costurados por 3 lados. Concorda? Um lado fica aberto para você colocar as coisas dentro. Quando eu abro o saco, ele deixou de ser saco, só é pano. Então a questão é errada, o certo seria fardo. Mas não é o pior erro da questão. O pior é aquilo que vocês não perceberam. Seja saco de pano ou fardo, ele faz qualquer coisa, menos proteger. Não protege. Então, quer dizer, não é indicado para proteção, é indicado para condensamento. Deixar aquilo mais denso. Sacanagem ou não? Prova de carreira administrativa. Gente que nunca vai pegar um fardo na vida. Tem essa questão lá na prova. É um saco, né? Literalmente. Não é de pano essa questão, mas é um saco. Enfim, essa pedra foi boa agora minha, né? Não foi o Bebo Livre? Vamos lá. Com isso a gente viu armazenagem, movimentação e embalagem. As 3 funções da logística. Agora a gente tem condição de definir logística como um todo. Só que uma outra parte que está no edital, geralmente está na maioria dos editais, só que eu acho que não está nesse material de sala, é o conceito de layout. Mas é bem fácil. O que é layout? Ao pé da letra, a palavra layout significa desenho. Então layout é igual a desenho. O que é ser layout? Desenho. É quando em logística a gente traça uma rota, por exemplo, que o material vai seguir. Vou pegar outro pincel. A gente traça uma rota que o material vai seguir. Então, quando a gente fala dessa rota, a gente fala de layout. Então, assim, o caminho que o caminhão vai perseguir pela estrada é layout? É. O caminho que uma empilhadeira frontal vai fazer dentro do armazém é layout? Também. Só que o layout não é só o caminho que um equipamento de movimentação vai fazer. Também é pensar na disposição das prateleiras, pensar na sequência lógica da produção. Tudo isso é pensar em layout. Então, por exemplo, vamos pensar em logística nesse exemplo que eu vou citar. Vamos supor que essa daqui é a planta baixa da área de fábrica, aonde por aqui entra a matéria-prima, por aqui sai o produto acabado lá do outro armazém. Assim que entra a matéria-prima, a gente tem aqui um equipamento, que eu vou chamar de equipamento número 1, onde a matéria-prima entra por esse lado, é manipulado, sai por aqui. Aí vai para o equipamento número 2, onde o material em processo entra por aqui, é manipulado e sai por aqui, por esse mesmo lado. E vai para o equipamento número 3, onde as pessoas ao redor terminam de embalar o produto. Sai por aqui e vai lá para o armazém. Esse layout é o mais indicado possível? Não. Tem muitos erros. Primeiro erro. Percebe que a distância do equipamento para a porta é muito curto. Talvez eu tivesse que deixar um espaço maior por uma questão de segurança. Talvez por aqui só entre um carrinho de mão, não entre uma empilhadeira frontal. Talvez, viajando. Aí vai para o equipamento número 2. Entra por esse lado, sai pelo mesmo lado, para dar essa volta para ir para o equipamento número 3. Para aí sim sair da planta. Não era melhor colocar o 2 aqui e o 3 aqui? Será que não ganharíamos tempo? Isso se chama estudo de layout. Pensar de forma logística, qual é o layout que favorece mais rapidez, mantendo a segurança com mais qualidade. Aí, existem 3 tipos de layout, pensando, por exemplo, em chão de fábrica. Existe o layout linear, existe o layout funcional e existe o layout estacionário. Bem fácil isso daqui. O que é um layout, por exemplo, chamado de estacionário? O que é um layout linear? É quando a gente faz esse layout do chão de fábrica, por exemplo, por produto. Então, por exemplo, você entra numa fábrica da Coca-Cola da vida. Tem lá
uma linha de produção, ou melhor, um espaço que é só para fabricação de refrigerantes, com equipamentos típicos para fabricar refrigerante. Uma outra área que é só para fabricação de cervejas. E uma outra que é só para fabricação de águas, sucos ou energéticos. Não está separado por produto? Layout linear. Dentro do layout linear, dentro da fabricação de refrigerantes, talvez você tenha uma esteira que é para fabricar Coca-Cola. A outra esteira, que não é quase parecida, mas muda alguma coisa porque muda o sabor do refrigerante, perdão, é para fabricar Fanta. E o outro Sprite. Você não está separado aí por processo? Aí você vai falar, isso daí é por produto. É por produto, mas cada produto tem um processo diferente. Então aí é um layout funcional, que ele é por processo. Sempre vai ocorrer, ou geralmente sempre vai ocorrer por processo, dentro do produto. O que seria um layout estacionário? A palavra estacionário não dá ideia de estacionado, parado? Lembra aquele exemplo que eu citei? Que a turbina do avião começa a ser montada na esteira de corrente e de repente um muque puxa para as pessoas montarem, terminarem de montar. Nesse momento que o produto está parado, que são as pessoas que se movimentam ao redor, isso é chamado layout estacionário. Então o que é o layout estacionário? Quando o produto está parado. Mas a montagem dele para? Não, as pessoas ao redor vão montando. Então é quando o produto está parado. Então isso é fácil de cair em prova porque está presente na maioria dos editais atuais, inclusive no de vocês. Então, layout linear é para o produto, layout funcional é para o processo, layout estacionário é quando o produto está parado e as pessoas ao redor é que estão se movimentando para terminar de montar aquele produto, por exemplo. Beleza? Isso é layout. O conceito tem aqui. Foi? Não. Tá, mas se você colocar layout, vamos colocar um conceito para vocês copiarem. Copie esse conceito mais simples que eu vou colocar aqui para vocês. Layout. O melhor desenho possível. O melhor desenho possível para a melhor movimentação do material. O melhor desenho possível para a melhor movimentação do material. O que seria essa melhor movimentação do material? Pensando em tempo, economia, segurança, qualidade. Então, o melhor desenho possível para a melhor movimentação do material. Beleza? E aí são os tipos de layout. Funcional, linear para o produto, funcional para o processo, estacionário quando o processo não se movimenta, as pessoas é que se movimentam ao redor do processo, do produto. Beleza? Continuando. Modais de transporte. Isso também não está aí nesse material de sala, mas vai estar no material primeiro. Mas é só essa tela aqui. Rapidamente. Por que esse material está aqui, mas não está no material de vocês? Acho que eu já expliquei isso. Eu tinha mandado o material antes para o Sérgio, só que aí eu fui ver detalhes do edital de vocês. E tem isso no edital. Só que eu já tinha mandado rodar o material. Então, quer dizer, eu incluí aqui no slide para atualizar para o edital de vocês, mas não deu tempo de incluir no material escrito. Mas vocês estão vendo que é pouquinha diferença que tem no material escrito para as novidades que tem aqui. Diga. Aqui o funcional é layout também, isso? Layout também, layout linear, layout funcional, layout estacionário. Então, olha só. Modais de transporte. Eu quero entregar o meu produto para o meu cliente. Como que eu entrego? Eu posso entregar como modal aquaviário, obviamente eu vou usar embarcações, água, terrestre, aéreo ou dutoviário. São os 4 modais. Dentro desses 4 modais, você tem os tipos. Então, aquaviário. Eu posso fazer um transporte internacional de um país para o outro, usando provavelmente o oceano. Ou eu posso ir de um país para o outro por rio, só se for dentro da própria América Latina, né? Entre Brasil e Chile e tudo mais. Apesar que eu posso usar o marítimo também, né? De repente sai do Porto de Santos e dá a volta pelo continente, né? Quando é internacional, é chamado de internacional mesmo. Quando é dentro do próprio país, é chamado de cabotagem. Então, se algo sai do Porto de Santos e vai para um porto lá no Nordeste, embora tenha pego o oceano, é dentro do próprio país. Isso se chama transporte aquaviário de cabotagem.
Nome estranho, mas a gente viu isso lá na quarta série, só que não lembro. Tá? De novo, matéria de quarta série. Né? Então, assim, cabotagem dentro do próprio país, internacional e internacional. Aí eu posso usar pela água, transporte marítimo, oceanos, fluvial, rios, e lacustre, lagos. Aí você fala, mas lago? Pô, aqui no Lago Paranoá, aqui em Brasília, não há necessidade, você dá a volta de carro. Pô, o Lago Paranoá é pequeno, estou falando de lagos gigantescos que existem no Brasil e mundo afora. Tem lagos que você precisa pegar balsa para atravessar de um lado para o outro. Isso tem muito lá em Tocantins, tem lagos enormes, enfim. Então, se é por oceano marítimo, se é por rio fluvial, cuidado, você deve ter pensado pluvial. Pluvial é água de chuva, né? Então, fluvial, rio, e lacustre, lago. Terrestre, posso usar ou rodovias ou ferrovias. Aéreo, obviamente, aviões, que transportam só cargas, só passageiros, ou tem avião que transporta carga e passageiro ao mesmo tempo. E dutoviários são dutos, canos, tubulações. Como é que a gente recebe água em casa? Dutoviário, né? Da Caesb, no caso, entregando direto para a gente em casa. Adoraria ter um duto ligando a Ambev até a minha casa, né? Já torneira lá de chopp, torneira de cerveja, né? E por aí vai. Tem como para essa cerveja? Gasoduto também é um exemplo de duto, tá? Tem como dessa cerveja? Oi? Tem como dessa. Aí olha só, o que cai em prova? Vantagem e desvantagem, só que isso é tão fácil. Na opinião de vocês, qual que é o mais barato? Rodoviário. Sem implementar o duto é caro, né? Ferroviário é mais barato. Ferroviário. Só que eu estou falando só de custo. Só que a malha ferroviária brasileira é muito curta, é pouco pulverizada. Pra vocês terem uma ideia, o último presidente da República que investiu em ferrovia no Brasil foi Juscelino. De lá para cá é só abandono. A malha rodoviária brasileira é perfeita num aspecto, na pulverização dela. Ela é muito ramificada. Dificilmente tem um lugar no Brasil que você não consiga chegar nele de rodovia. Dificilmente. Do Oiapoque ao Chuí. Quer dizer, do Oiapoque ao Chuí. Só que tem um problema na malha rodoviária brasileira. Mal cuidada, insegura, cheia de buracos, cheia de erosão, enfim. Mas a ramificação é muito boa. Né? No caso do transporte aéreo, é o mais caro de todos, só que é considerado mais seguro. Pô, mas se o avião cai, não sobrevive nada. Sim, mas a possibilidade de um avião cair é muito mais remota do que de um caminhão sofrer um acidente. Bota mais carga e mais rápido. Ser roubado, né? Por aí vai. O aquaviário é barato também, mas é mais caro que o ferroviário. Em termos de tempo, ferroviário e aquaviário são os mais demorados. Eu vi uma questão, não sei se foi na sua matéria, foi uma que eu fiz aí. É quando o local é muito distante e difícil acesso, qual seria o mais utilizado? Eu não sei se ele mistura os dois. Muito distante e difícil acesso é o aéreo. Eu olhei. Tinha que ver tudo. Porque tem que ver o seguinte, lá, difícil acesso pressupõe não ter aeroporto, né? Bom, é assim. É o que eu ia falar agora. Tem que ver todo o contexto do enunciado, todas as palavras que foram usadas, vírgula, tem que analisar tudo isso. Tem que ver aqui, mas eu não... De forma geral, qual que seria o de difícil acesso e mais rápido? O avião. Né? Agora, se você está falando de difícil acesso ao ponto de não ter aeroporto, aí o mais recomendado é o rodoviário. Onde é de difícil acesso é a melhor rodovia. Eu não digo nem a rodovia, o terrestre via caminhão ou carro. Né? De repente, vou ter que usar a bicicleta mesmo. De repente, ao longo da orelha seca carregando a pé. Enfim, jegue, né? Isso cai em prova de forma muito fácil também. Quais são os modais? Bom, para gerar economia, eu posso transportar um trecho de ferrovia e outro trecho, por exemplo, de avião. Posso. Tem aeroportos que tem linhas de trem próximo que descarrega ali, né, cargas para serem colocadas no avião. Quando a gente usa mais de um modal para levar a mesma carga para o cliente, isso é chamado transporte intermodal. Você está misturando modais. Beleza? Continuando ainda sobre logística. Tipos... Você falou aí, esse intermodal aí? Intermodal é quando você mistura métodos. Tá? Mistura transporte. Mistura formas de transporte para a mesma carga chegar naquele cliente. Tá? Intermodal. Tipos de frete.
isso também não está no material de vocês, só que vocês vão copiar só uma coisa. Já falo que vocês vão copiar. Tem o frete CIF e tem o frete FOB. Duas siglas do inglês. CIF, tradução ao pé da letra, custo, seguros e frete. De novo, outro termo em inglês que traduzido literalmente para a língua portuguesa não tem sentido. Quer ver? FOB, Free on Board, livre a bordo. Ao pé da letra faz sentido? Não. Mas vamos explicar isso. Você fez uma compra de um fornecedor e pergunta: quanto custa essa filmadora? Ah, R$1.000. Tem taxa de entrega? Não, a gente te entrega de graça. De graça escambau. Porque dentro do preço que eu estou pagando, eu já estou pagando esse frete. Mas eu não vou pagar o frete, concorda? Pago o produto, recebo na minha empresa ou na minha casa. Qual é o nome desse frete? CIF. Você falou FOB, mas é CIF. É quando o próprio fornecedor cuida do custo, do seguro e do frete. Isso é por conta do fornecedor. Bom, vamos colocar outra situação. Ah, quero comprar essa filmadora. Aí o fornecedor pergunta: você tem como vir buscar? De quem que é o custo do frete? De quem compra? Do comprador. Provavelmente não vai custar R$1.000, vai custar menos, porque eu vou lá buscar. Não, eu não quero ir buscar. O que o fornecedor pode fazer? O próprio fornecedor contrata uma transportadora, mas o boleto da transportadora vai junto com a mercadoria. É você quem comprou que vai ter que pagar a transportadora. Ou uma terceira opção: você, comprador, escolhe a transportadora que vai lá buscar e trazer para você. Quanto que é vantagem usar o frete FOB? Quando a gente tem uma empresa que faz muita entrega, carga e descarga com os nossos caminhões próprios, aonde os nossos caminhões, por alguma razão, vão passar perto do fornecedor, eu já vou lá e busco no meu próprio caminhão. Isso é chamado Free on Board, livre a bordo. Não faz sentido ao pé da letra. Mas lembra da sigla na hora da prova, frete FOB. Dica idiota, imbecil, mas que vai ajudar vocês a lembrar. No caso do frete CIF, eu não estou pagando mais caro, embora eu não tenha o trabalho de ir lá buscar, mas eu paguei mais caro, me CIF, né? CIF. Frete FOB, não está me dando mais trabalho? Então isso me FOB. Tá bom, foi igual aquela piada, né? Agora, percebeu, né? 2-1, da competição. Essa dica não foi legal, não. É o seguinte, meu irmão, decora. Frete CIF, o custo está embutido. Não, uma dica legal, que veio na cabeça agora. CIF, custo embutido. Só para você lembrar, tá? O custo está embutido. Eu sei que não é ruim, mas enfim. Você bota o BOF, para ele vai para frente. Oi? É o BOF, porque você vai ter que carregar e você fica com o BOF para fora. Pronto, beleza. São coisas imbecis, mas que você não esquece na hora da prova, tá? Então, frete CIF, o fornecedor é responsável pelo frete. Frete FOB, o comprador é responsável pelo frete. Beleza? Avançando. Agora a gente vê amplamente o conceito de logística. A gente vê as funções, tipos de frete, layout, a gente viu a logística funcionar. Agora vamos para o conceito e a parte histórica da logística. Segundo os autores, o que é logística? Então acompanhe essa definição. O conceito de logística é coordenar todas as atividades relacionadas à aquisição, movimentação e estocagem de materiais. Lembra lá na definição de compras, que compras coordena o fluxo só. Aqui está falando que logística coordena todas as atividades. Coordenar todas as atividades é gerenciar. Tá? Então a logística gerencia também a compra, porque ela vai ficar perguntando para o comprador cadê a carga, a movimentação interna e externa e a estocagem. São aquelas três funções, o imã. Essa abordagem de logística considera o fluxo inteiro de materiais e peças, desde o fornecedor até a entrega do produto na casa do cliente. Então, ó, desde os fornecedores até o estabelecimento da manufatura, como é que a produção vai ocorrer, qual é o layout dentro da fábrica, a posição dos equipamentos, tudo isso que a gente simulou. E também depois da manufatura, no fluxo de peças e produtos, através dos armazéns e centros de distribuição até os clientes. Esse fluxo é controlado e planejado como um sistema integrado. Beleza. Um conceito que não está aí é esse de trade-off. Palavrinha que pode cair em prova. O que é trade-off? Trade-off é o seguinte. Olha o que está escrito aqui. É interessante quando se procura o equilíbrio do sistema operacional de tal maneira
que um aumento de um determinado custo tenha como contrapartida uma redução de outro custo, ou um aumento de receita. Como assim? Vamos supor que na logística a gente decidiu entregar por avião, para ser mais rápido e deixar nosso cliente feliz. O custo não aumenta? Mas o que provavelmente eu estou ganhando com isso? Cliente feliz, porque recebeu mais rápido do que eu prometi. Aonde pode ser que eu fidelize esse cliente para ele comprar eternamente de mim. Trade-off é o seguinte: perder de um lado e ganhar do outro. Na logística. Então, quer dizer, o objetivo não é reduzir custos. O dono da empresa vai te chamar a atenção. Pô, como é que você manda essa carga por avião se a gente tem caminhão próprio? Chefe, para esse cliente foi por avião, porque eu prometi a entrega em 10 dias, ele está recebendo em 2. É um clientão, que é importante para os nossos negócios. Esse cara fidelizando, ele vai comprar eternamente da gente. Você justificou. Perdeu de um lado, ganhou do outro. Em logística, se chama trade-off. Beleza? Mas voltando aqui para o conceito. Percebe que o conceito está dizendo, resumindo, que a logística começa quando eu escolho fornecedores, termina quando o material chega na casa do cliente. Não é o mesmo conceito de administração de materiais que a gente viu na primeira tela da aula, da primeira aula. Eu posso dizer então que logística e a administração de materiais inteira começam e terminam no mesmo lugar? Sim. Só que se eu pensar em logística, eu penso um pouco antes da escolha dos fornecedores. Pensar em logística, você já começa a pensar quando você começa a pensar assim: putz, eu quero abrir uma empresa, vou fabricar bolos para entregar para as pessoas. Você já tem que começar a pensar em logística. Quem são os prováveis fornecedores de farinha? Quem são os prováveis fornecedores dos outros ingredientes? São em Brasília? São em outro estado? Eu vou fazer essa compra por frete civil, por frete FOB? Você já está pensando antecipadamente. Posso dizer que a logística termina quando o produto chega na casa do cliente? Posso, mas pode ser que ela continue. Por exemplo, o cliente quer devolver o produto. Existe algo chamado logística reversa, que é tratar de devoluções. E uma empresa já tem que ter preparado o que fazer caso a devolução seja necessária. A gente sabe, por exemplo, em compras via internet, o cliente tem até 7 dias para entregar, para devolver sem justificativo. Ele não precisa falar, não gostei, está quebrado. Ele simplesmente fala, quero devolver. Pela internet tem 7 dias. Quando você vai numa loja física e você pega o produto, testa o produto na loja, você pode devolver depois que sai de lá? Não. Isso segundo o Código de Defesa do Consumidor, não pode. Só que a loja também, para não perder cliente, pode flexibilizar isso, para não perder o cliente. Mas juridicamente não precisa, pode se rejeitar, aceitar a devolução. Mas vamos para um outro exemplo de logística reversa. Tu foi na padaria com embalagem retornável de Coca-Cola. Você não deixa vazia e pega cheia? Ou com cerveja, não deixa a garrafa vazia e pega cheia? Essa garrafa vazia não tem que voltar para a fábrica para ser higienizada, tratada e reutilizada? Logística reversa. Então quer dizer, devolução. Então eu não posso dizer que no caso de uma fábrica como Ambev ou Coca-Cola, a logística termina quando o produto chega na casa do cliente. Porque a logística continua na devolução das garrafas. Então pode ir além, né? É contínuo. Esse conceito que aqui está colocado, centros de distribuição, o que vem a ser isso? Empresas muito grandes que atendem o país inteiro, o Brasil é gigantesco, tem tamanho continental. Seria inviável, por exemplo, para o Carrefour, que no Brasil tem a matriz lá em Osasco, em São Paulo, comprar tudo que todas as lojas precisam do Brasil inteiro, descarrega lá e recarrega para espalhar para o Brasil. Inviável. O produto vai sair caríssimo. O que o Carrefour faz? Em cada região do país, assim como outras empresas, tem os CDs, Centros de Distribuição. O CD do Carrefour, da região centro-oeste, é perto entre aspas, daqui da gente. Fica lá em Santa Maria, fica lá no Porto Seco. O CD de lá é enorme. Então, o que o Carrefour Matriz em Osasco faz? Negocia com a Coca-Cola, negocia com a Brastemp, contratos anuais de fornecimento. Faz até o pagamento, mas a entrega é feita onde? Em cada CD. Já facilita a entrega para as lojas da região. Por outro lado, se você for no Carrefour Brasília, você encontra Piqui. Se você for no Carrefour Porto Alegre, você não encontra Piqui. Lá não tem. Quando a gente adota CD, a vantagem é que você pode dar autonomia para o CD fazer compras regionais de acordo com a característica de consumo daquela região. Então, o CD é só para ficar recebendo os pedidos que a matriz encomenda? Não, também tem que ter autonomia para compra própria. Não é para atender da melhor forma o cliente. Isso é CD. CD é uma estratégia logística, né? Usar centros de distribuição. Bom, questão sobre isso.
Devido às similaridades nas suas atividades, o canal de suprimento físico, também chamado administração de materiais, e o canal de distribuição física compreendem atividades integradas na logística empresarial, cujo gerenciamento é conhecido como gerenciamento da cadeia de suprimentos. Certo ou errado? Olha o que a questão está perguntando. Gerenciar a logística e gerenciar os materiais, pensar nisso de forma macro, ampla, se chama gestão da cadeia de suprimentos. Sem eu explicar o que é gestão da cadeia de suprimentos, você colocaria certo ou errado? E a questão está correta mesmo. O que é gestão da cadeia de suprimentos? E como que ela surgiu? A história da logística moderna, ela vem muito em função da Segunda Guerra Mundial. Quando Hitler começa a ficar lá megalomaníaco, querendo jogar o war, né, e dominar o mundo, países inexpressivos, que foram os primeiros países invadidos pela Alemanha, o mundo nem se mobilizou. Quando Hitler invadiu a Polônia, ninguém falou nada. E para pensar, o que a Polônia fez de bom até hoje? Vodka e o João Paulo II, só. Não tem mais nada na Polônia que preste. Papa João Paulo II. Só a vodka e o Papa. Depois Hitler invadiu aonde? Tchecoslováquia e Iugoslávia. Nem existem mais. Qual é a única coisa boa que ocorreu na Iugoslávia? As aparições de Medjugorje lá de Nossa Senhora. Só. O resto mais nada. Só não, porque isso já é muito. Quando Hitler então empolga e ele começa a invadir o quê? França, Reino Unido, Reino Unido, Inglaterra, aí o bicho pega. São países ricos. Esses países se juntam, montando o bloco dos aliados. Só que eles não tinham força contra o Hitler, porque o Hitler já tinha uma estratégia muito bem montada. E o Hitler fez parceria com quem? Com a Itália de Mussolini, fortemente armada, e com o Japão. O que o Japão tem a ver com a Alemanha, meu Deus? O Japão está lá no meio do Oceano Pacífico. Só que Hitler era tudo, menos burro. Por que Hitler fez uma parceria com o Japão? Já pensando lá na frente. No que ele pensou e que acabou acontecendo? Como os aliados se juntaram e não deram conta de conter a Segunda Guerra Mundial, quem é que entra na parada em nome da paz mundial? Estados Unidos. O maior intrometido da face da Terra, Estados Unidos. Se mete em tudo quanto é guerra, né? E aí os Estados Unidos entram na parada, só que os Estados Unidos têm um problema logístico, estão do outro lado do oceano. Como se chega na Alemanha saindo dos Estados Unidos? Ou você cruza o Oceano Atlântico, que é o caminho mais curto, só que o Oceano Atlântico é um funil. Você não tem para onde correr. O Oceano Atlântico, ninguém se esconde. O Oceano Pacífico, você se esconde, que é gigante. Mas e o tamanho do caminho? Enorme. Olha o que os Estados Unidos fizeram na época. Nos anos 40, quando estoura definitivamente a Segunda Guerra Mundial, embora tenha começado no final dos anos 30, várias empresas americanas estavam falidas ou à beira da falência por reflexo da crise de 29. Qual foi a proposta que o governo americano fez para essas empresas falidas? Empresa, tu já está falida, fecha a sua porta. Eu, governo americano, vou te pagar muito bem pago para você transportar lá para o meio da Segunda Guerra Mundial armas, exércitos e mantimentos pelo Oceano Atlântico, usando embarcações particulares e aviões particulares de pequeno porte, fazendo bate e volta. Olha a ideia do governo americano. Expor sua sociedade à morte, como o governo americano sempre fez, nunca teve preocupado com o cidadão nesse aspecto de guerra. Só que o que o governo fez? Terceirizou a entrega pelo Oceano Atlântico. Por quê? Se os Estados Unidos mandam nas suas forças armadas os grandes porta-aviões, os grandes jatos, seriam facilmente abatidos no meio do Oceano Atlântico. E aí o que os Estados Unidos fazem? Aí as forças armadas americanas vão por onde? Pelo Oceano Pacífico, com grandes jatos, grandes porta-aviões e tudo mais. Por quê? Porque tem para onde correr, se for encurralado. Só que o Hitler não era burro, já tinha feito uma parceria com o Hirohito no Japão. Por quê? A base militar japonesa era muito boa, Hiroshima e Nagasaki. Qual é o caminho para chegar na Alemanha pelo Oceano Pacífico? Tem que passar pelo Japão e cruzar a Ásia. Então, Hitler tentou se proteger por trás com os japoneses. E pela frente, ele partiu para cima. Só que o problema do Japão era fácil dos Estados Unidos resolverem. Já tinha bomba atômica. Joga 2 bombinhas lá no Japão, acabou com a japonesada. Hiroshima e Nagasaki, finish. Caminho liberado. Como deu certo a terceirização via Oceano Atlântico, fazendo bate-volta rápido, e pelo Oceano Pacífico, grandes embarcações, grandes porta-aviões, fim da história todo mundo conhece. Hitler encurralado,
Não tem para onde correr, tanto por trás quanto pela frente, comete suicídio, acaba a Segunda Guerra Mundial. Só que essas empresas terceirizadas ficaram desesperadas com o fim da guerra. Por quê? Guerra acabou. Vou ganhar dinheiro de onde? Fazer outra. Vamos fazer outra guerra, né? Só que aí alguém teve uma ideia. Peraí, se a gente transportou armas, exércitos, mantimentos para o meio da Segunda Guerra Mundial e a gente não morreu, a gente consegue transportar qualquer coisa para qualquer país do mundo. Por que a gente não monta juntos transportadoras multinacionais, usando a tecnologia que a gente aprendeu de guerra? E assim algumas empresas fizeram. Se transformaram em transportadoras multinacionais, prometendo o seguinte: você que mora aí em Planaltina, que fabrica brigadeiro na sua casa, quer vender para a Alemanha? Eu entrego em 48 horas na casa do seu cliente lá na Alemanha. E a partir daí as transportadoras começaram a fazer isso. Transportar menores cargas para outros países. O que começa a acontecer com a economia mundial? Evolui. Micros empresários começam a aparecer e se transformam em empresas grandes. Ao mesmo tempo, essas transportadoras recém-criadas começam também a adquirir experiência. E começam a transportar grandes cargas em 48 horas para outro país do mundo, seja onde for. O que começa a acontecer com o escoamento da produção mundial? Começa a fluir. O comércio internacional começa a bombar a partir dos anos 50. Aonde? Eu queria muito montar uma filial da minha fábrica na Alemanha. Não vou me arriscar. Vou primeiro tentar vender meu produto lá na Alemanha. Se vingar, eu vou lá e monto minha fábrica. Então, olha o reflexo da Segunda Guerra Mundial na economia mundial a partir dos anos 50, com as transportadoras multinacionais. Então eu posso dizer que a logística moderna que a gente conhece hoje, de rastreamento via satélite, GPS, tudo calculado certinho, a rota certa e segura, surgiu com a Segunda Guerra Mundial. Isso é um possível tema de redação, numa prova de concurso, explicar a origem da logística correlacionada com a Segunda Guerra. O canal do Paraná também foi significativo também. Também, né, porque pelo canal do Panamá você tem aí um cruzamento rápido entre o Oceano Atlântico e o Pacífico. Mas aí teve guerra, não queriam deixar cruzar, e por aí vai. Professor, a redação vai falar sobre ilhas? Pode ser também, pode ser também. Depois eu vou arriscar para vocês alguns temas de redação. Espera aí, galera, rapidinho. O que é cadeia de suprimentos, então, para fechar? Cadeia de suprimentos, por exemplo, hoje, entre o fornecedor da matéria-prima e o produto chegar na casa de um cliente, esse produto, desde matéria-prima até o produto final, passou na mão de quantas empresas? Se eu colocar todos os personagens, foram o fornecedor da matéria-prima, ou os vários fornecedores de matéria-prima, a fábrica, não, sem atravessador, a fábrica, eu estou falando só das empresas, a fábrica, distribuidores, atacadistas, varejistas e consumidor final. Gerenciar a relação econômica entre esses personagens todos, para garantir que o produto chegue na nossa mão, é gerenciar a chamada cadeia de suprimentos.